Olá! Mais um vídeo para o nosso amado canal da Jusnova Mediação no YouTube. Que felicidade! E hoje para falar desse tema, né, que eu tanto amo e que eu tanto me dedico, que é de fato o divórcio amigável. Bom, por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque não me foi uma vez, ou duas, ou três, mas algumas vezes pessoas diferentes me param, né? Amigos, colegas de trabalho, enfim, conhecidos, param e falam: nossa, mas divórcio amigável? Eu não consigo imaginar como é que um divórcio pode ser amigável, né? Como que se faz um divórcio amigável, do que se trata de fato, meio que querendo dizer, é impossível um divórcio ser amigável. Isso porque, né, o divórcio ele pressupõe, ou pelo menos as pessoas pressupõem, né, as pessoas partem desse princípio de que se está havendo divórcio, está havendo briga, está havendo intolerância, o diálogo está conturbado e tudo mais. E as pessoas não deixam de ter razão, é um fato. Mas existem alguns detalhes nessa história toda que eu vou contar aqui nesse vídeo que fazem o divórcio amigável ser tão apaixonante a ponto de eu estar me dedicando a isso e também a outros assuntos, né, dentro dessa seara de se resolver os conflitos amigavelmente, mas que o divórcio é o grande carro-chefe, porém não o único, da Jusnova, vale dizer. Bom, se você já gostou dessa introdução, você já salva esse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode ser importante, né, e que possa contribuir de alguma forma. Mas antes disso, se você ainda não é um inscrito desse canal, por favor, se inscreva, não perca nenhum conteúdo, ativa o sininho, esteja atento a tudo que a gente desenvolve com bastante carinho aqui para você. Bom, primeiro eu quero, né, fazer essa correção dessa nomenclatura divórcio amigável. Na verdade, não é uma correção da nomenclatura, né, mas sim a definição, uma correção dessa definição. Porque justamente como eu vinha dizendo na introdução, muita gente pensa que divórcio, amigável, são duas coisas completamente antagônicas. E de fato, né, para um leigo pode parecer completamente antagônico. Mas, na verdade, o divórcio amigável, ele não pressupõe a falta de conflito. Ele não pressupõe a falta de briga. Né? Muita gente fala: ai não, mas eu não tô me dando bem com meu ex-marido, eu não tô conseguindo conversar, como é que eu vou fazer o meu diálogo, meu divórcio amigavelmente? Isso não vai dar certo pra mim. E aí a pessoa acaba se fechando por puro desconhecimento mesmo do que se trata. E na verdade, por incrível que pareça, o divórcio amigável, ele trata sim de conflito. Ele lida sim com brigas, né? Não é porque você vai fazer o seu divórcio amigável que você precisa estar amigo do seu ex-parceiro. Claro que tem casos que sim, as pessoas ficam amigos, independente de estarem passando por divórcio ou não, mas enfim, isso não é uma condição básica para que aconteça. Então, isso é um mito, na verdade. E o que eu digo, né, que é essencial para que o divórcio amigável aconteça, né, o divórcio consensual, o divórcio fora da justiça ou extrajudicial, que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma definição. Significa o quê? Que não haverá litígio, ou seja, não haverá briga na justiça, mas não significa que não haverá briga, tá? E na verdade, assim, como eu estava falando, o único pressuposto para que o divórcio amigável aconteça de fato é a disposição das partes para tanto, ou seja, se as partes quiserem que isso aconteça, isso vai acontecer. Por isso que eu digo que as partes elas precisam querer que isso aconteça, ou seja, é um processo totalmente voluntário, né, e ativo, ou seja, as pessoas não só têm que querer que aconteça, como elas têm que de fato estarem ali ativas dentro desse procedimento, ou seja, tem que colocar de fato a mão na massa, tem que realmente produzir o seu acordo, escrever o seu acordo junto com o mediador. Não é algo como a justiça, por exemplo, em que você entrega o seu conflito, o seu problema e você recebe de volta uma sentença. Tem esse pressuposto de que você vai construir aquilo que você quer para resolver o seu conflito, ou seja, você não tem a surpresa do final, né? Ou seja, o judiciário ele te traz uma sentença em que muitas vezes de nada contribui para resolver aquele conflito, pelo contrário,
Já na mediação, na verdade, essa sentença, né, que não chama sentença tecnicamente, mas acordo, esse acordo que vai ser construído no final, nunca vai ser uma surpresa. Por quê? Porque é a consequência de todo o trabalho que já veio sendo desenvolvido pelas próprias partes, com o auxílio do mediador. Então, esse detalhe faz toda a diferença. Bom, tá, entendi toda essa parte, mas, né, você pode ainda estar aí se questionando. O que acontece de fato, né? Como que se desenvolve de fato o divórcio amigável ou extrajudicial, como eu gosto de chamar. Aqui na Jusnova, a gente faz as primeiras reuniões individuais com as partes, em que a gente colhe a narrativa dos fatos, né? A narrativa individual dos fatos. Essa narrativa nada mais é do que a pessoa literalmente contar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está enfrentando e quais são as suas questões ali conflituosas dentro daquela questão. Essa narrativa é bastante importante, por quê? Porque a partir dela a gente vai conseguir fazer um planejamento e um mapeamento estratégico do conflito, ou seja, a gente vai conseguir entender o nosso ponto de partida, quais são os pontos que pegam, como a gente planeja resolver, e a partir disso a gente já consegue dar um planejamento financeiro também de investimento das partes para se resolver essa questão. Então você logo de cara já vai ter tudo ali acordado, do quanto você vai investir para resolver a sua questão, quanto tempo você vai demorar para resolver essa sua questão, ou seja, não há descompasso, não há desacordo, não há desentendimento, tudo é feito com total controle das partes. Bom, feito essas primeiras reuniões, né, a gente vai fazer esse mapeamento estratégico do conflito, a partir do qual a gente vai auxiliar as partes, né, nós mediadores vamos auxiliar as partes a elencarem as suas prioridades, ou seja, você vai ter alguns desejos, algumas coisas que você gostaria dentro desse conflito como resolução. Esses desejos, eles vão desencadear em interesses, eles vão desencadear em questões que são importantes para você. Claro que nem todas você vai conquistar, então a gente vai trabalhar para conseguir colocar uma ordem de prioridade pela qual a gente vai lutar para resolver esse conflito, né? Ou seja, a gente vai entender de fato o que é importante para você e lutar para conquistar esses pontos importantes. Já os outros pontos que não são tão importantes, a gente vai conseguir desvincular esse desejo desses pontos para que você consiga abrir mão de alguns para conquistar outros, né? Nós abrimos mãos de algumas coisas para conseguir conquistar outras. E aí a gente vai chegar no momento em que a gente vai desenvolver os critérios objetivos, ou seja, a gente vai conseguir desenvolver objetivamente critérios e pontos objetivos para que a gente consiga entrar na fase de negociação, em que as partes negociarão, né? E é muito importante aqui dizer que a gente não pode entrar nessa fase a partir de critérios subjetivos, do tipo, eu quero isso porque eu quero esse número porque eu quero, ou eu quero dessa forma. Não, nós precisamos de critérios que nos embasaram para chegar na importância deste ponto para você. Então, se há um valor, toda a construção racional desse valor, ou seja, eu cheguei nesse valor porque eu fiz essa planilha, eu atualizei os valores, tem uma narrativa que embasa com critérios sérios e objetivos para que você consiga lutar por esse ponto. Uma vez composto, né, uma vez que há composição dentro dessa negociação, nós partiremos para o desenho do acordo, né, a 4 mãos, que eu sempre brinco, ou seja, as partes mais os mediadores vão conseguir desenhar o acordo. E o desenho do acordo nada mais é do que realmente o fechamento de todo o trabalho que já veio sendo desenvolvido, ou seja, também não há surpresa, não há desencontro e nem desacordo. Esse acordo ele vai estar refletido, né, vai ter refletido nesse acordo todo o trabalho das partes. Eu brinco que vai estar ali no papel o suor das partes, né, em que chegaram ao final a essa fase de forma tão dedicada e que conseguiram construir aquilo tudo que vai constar no papel. Uma vez que esse acordo estiver no papel, nós partiremos para a fase de homologação ou escritura pública. E aí depende muito de cada caso, se envolve menor, se não envolve menor, quais são as necessidades das partes. Importante dizer que ambos caminhos trazem
a segurança jurídica necessária para o seu acordo, o que é o mais importante de ser sempre ressalvado e cuidado, zelado pelo mediador. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Acho que eu já toquei em todos os pontos que eu tinha colocado aqui como importantes nesse assunto. Eu quero saber o que vocês acharam, deixa aqui os seus comentários, se você concorda, não concorda, se já passou por isso, se não passou, se gostaria de saber mais informações, se a Jusnova pode te ajudar de alguma forma. Então, vamos sempre trocar aqui informação, experiência é sempre muito válido. Então é isso, muito obrigada!